Olha só, Bolsonaro vai melhor em determinados segmentos, Lula vai melhor em outros segmentos. Vamos lá, o Bolsonaro vai melhor que o Lula entre quem recebe de 5 a 10 salários mínimos, 49 a 34 para o Bolsonaro. Ele vai melhor entre quem recebe mais de 10 salários mínimos, 42 a 29 para o Bolsonaro. Na região centro-oeste, o Bolsonaro tem 47%, o Lula tem 30%. Entre os evangélicos, o Bolsonaro continua colocando uma boa vantagem ali, 51% a 28%. Já o Lula, quais são os segmentos em que ele vai melhor? Entre as mulheres, é o que o Toledo, a Carol e o Bombig estavam explicando, ou seja, é um grande desafio para o Bolsonaro e ele tem cometido muitos erros em relação a essa faixa do eleitorado. Entre as mulheres, o Lula tem 47% contra 29% do Bolsonaro. Dependesse das mulheres, o Lula estaria eleito. Entre quem tem ensino fundamental, 56 a 26 para o Lula. Entre quem recebe até 2 salários mínimos, entre os mais pobres, 54 a 26% para o Lula. Na região Nordeste, o Lula dá um baile, 60% contra 23% do Bolsonaro. Entre os negros, 54% para o Lula, 25% para o Bolsonaro. Católicos, aí o Lula dá o troco no segmento evangélico. Enquanto lá entre os evangélicos, o Bolsonaro ganha de 51% a 28%, entre os católicos, o Lula ganha de 54% a 27%. E é um dado interessante aqui, entre beneficiários diretos ou indiretos do Auxílio Brasil, o Lula tem 56% contra 29% do Bolsonaro. Aí seria eleição no primeiro turno fácil, ou seja, apesar de todo o esforço do Bolsonaro com o Auxílio Brasil, a gente está vendo que esse auxílio não rendeu para ele o terremoto eleitoral que ele queria. O Toledo estava explicando quanta coisa tem que acontecer, quantos fatores tem que se somar para o Bolsonaro vencer a eleição. Toledo, vamos analisar esses dados de onde o Lula vai melhor? Quer começar, Bombig? Eu só queria chamar a atenção para uma coisa, desculpa aí, Bombig, te atalhar. Bombig está no silencioso. Agora eu voltei, eu estava no mute. Deixa o Toledo começar. Vamos lá. Uma versão ligeira só. O problema do Bolsonaro é que tem pouco rico e pouca gente no Centro-Oeste, no Brasil, infelizmente. O Brasil não é um país que tem uma maioria rica. Faltam Harley Davidson. É isso aí. Toledo. Se ele tivesse melhorado a situação econômica das pessoas, né, tivesse mais rico, tivesse feito mais gente rica, talvez, né, tivesse mais chance. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que me faz questionar essa estratégia da campanha do Lula de privilegiar os eleitores evangélicos. Por que o Lula não caiu nesta pesquisa da Datafolha? Porque ele cresceu entre os católicos, de 51 para 54. Porque entre os evangélicos, e caiu entre os sem religião também, ele subiu de 51 para 55. Já entre os evangélicos, ele perdeu. Ele perdeu e não... enfim, não foi... Sentido, Toledo, justamente onde ele está mal, ele tentar melhorar um pouquinho, porque se ele melhora um pouquinho, ele pode conseguir os votos que faltam para uma vitória em votos válidos. Eu entendo o que você está falando. Ele já está bombando de voto entre os católicos. Mas não tem que acenar para esse eleitorado evangélico? Mas não para o evangélico genérico, porque o homem evangélico, o Lula não vai conseguir nunca. O que tinha acontecido na semana passada? Por causa dos erros do Bolsonaro com as mulheres, os ataques em sequência a jornalistas mulheres, por exemplo, ele tinha perdido um pouco de votos entre o eleitorado evangélico e só podia ser pelas mulheres, porque ele só tinha caído entre as mulheres, não tinha caído entre os homens. O que aconteceu agora, aparentemente? Ele recuperou esse eleitorado feminino evangélico. Então, a questão não é religiosa, a questão é de gênero, entendeu? Quer dizer, a campanha do Lula erra o alvo. Não tem que ficar falando especificamente sobre a questão religiosa, tem que defender as questões relativas à mulher. É isso que faz mudar o voto de uma mulher evangélica. Não Deus, esse tipo de coisa. Eu acho que tem um erro de concepção. Sem contar que o eleitorado feminino é 53%. É maioria. O eleitorado evangélico não chega nem a 30%. Mais quem tem lugar de fala aí para falar do eleitorado feminino. Carol, por favor. Vamos puxar aqui a brasa para minha sardinha, então. Vamos falar das mulheres, já que eu sou minoria só aqui, não no eleitorado. Seguinte, ficou igual. O Lula tinha 48% do eleitorado feminino e hoje tem 47%, mesma coisa na margem de erro. Bolsonaro tinha 29% e hoje tem 29%. Então, assim, todo esse discurso de Bolsonaro
ao lado de Michele, aquele beijo nada cenográfico, esse discurso de imbrochável, esse apelo pelas princesas, esse conselho que ele deu aos homens solteiros que se casassem, porque as mulheres são sensacionais, nada disso convenceu. Em contrapartida, nessa última semana também, além desse aceno para as mulheres, também teve uma cacetada das mulheres, né? Ele teve esse ataque a Amanda Klein, também tinha tido na semana anterior o ataque à Vera Magalhães e não moveu nada. Então, aparentemente, parece que Bolsonaro ele pode afagar ou pode bater, que não vai dar em nada. As mulheres já estão com seus votos consolidados. Eu acho que a discussão é meio que isso, a questão da faixa social que ele atinge, a faixa socioeconômica. Isso ele pode mudar com com Auxílio Brasil ou com outras bondades. Mas agora, esse discurso de gênero do Bolsonaro não está colando entre as mulheres, pelo que a pesquisa mostra, claro.